Início a nossa aula de hoje, aula de Teologia dos Princípios Batistas, e nós vamos falar um pouco. Hoje o assunto é a doutrina do Espírito Santo. Hoje é esse assunto, a doutrina do Espírito Santo. Mas antes eu passei um trabalho para Vossas Excelências sobre a competência do indivíduo diante de Deus e a salvação pela graça. Algum voluntário pode compartilhar, por exemplo, a competência do indivíduo? O que é que você entendeu de importante nessa doutrina batista? Vamos lá? Professor, Lula falando, né? Quando a gente fala em competência, a gente pode falar também sobre os impactos que as nossas ações têm sobre alguma coisa, né? Então, falando da nossa competência, a gente fala dos nossos atos e que impacto os nossos atos teriam na nossa própria salvação. E dentro da doutrina batista, entendi que acreditamos que os nossos atos, de fato, as nossas obras, elas não influem na nossa salvação. Paulo ensina, inclusive, que as obras não influem na nossa salvação para que ninguém se glorie das obras, né? Mas sim, elas são uma forma de externalizar o nosso arrependimento e a nossa regeneração feita através do Espírito Santo, né? E assim mostrando que nós somos salvos, né? Então seria um reflexo da nossa salvação, da nossa regeneração, e não algo que nós fazemos para sermos salvos. Isso que a graça, né, o sangue de Jesus Cristo, é a única coisa que realmente pode nos levar à salvação. É importante nós notarmos que a importância da competência do indivíduo. O indivíduo é competente por si só para aproximar-se de Deus, crendo em Jesus Cristo para a salvação de sua alma. Jesus sempre se conduzia a indivíduos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaço no caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram, em Mateus 7, 13 e 14. Então, Jesus se dirigiu a indivíduos. Na Idade Média, a Igreja Católica era corporativista, a fé era comunal. Você fazia parte da comunidade católica, então você era batizado quando criança, até hoje é assim. Você é batizado quando criança, por aspersão, aquele pingo d'água no bebê, e você faz parte da comunidade católica. E depois disso você vai fazer o crisma já na adolescência para confirmar aquilo que já aconteceu com você no passado, por ocasião do batismo. Nós, batistas, cremos de acordo com a palavra de Deus. Nós somos competentes para nos chegarmos a Deus. Então, a Bíblia, ela rejeita esse conceito socialista e marxista da abolição do indivíduo. Você pode olhar que o marxismo e o socialismo leva as pessoas a terem o entendimento de que o Estado é mais importante do que o indivíduo, e não é verdade. Nós não precisamos de sacerdotes, não precisamos de pastores, não precisamos de intermediários para chegarmos a Deus. Há um só Deus e mediador de Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, eu, pela minha fé em Jesus Cristo, aproximo-se dele pelo sangue de Jesus derramado na minha vida, que limpa os meus pecados, purifica as minhas iniquidades, e eu me aproximo de Deus. Eu não preciso da igreja para fazer parte, para se aproximar de Deus. A igreja é importante, eu não sou desigrejado, a igreja é importante para a adoração, para a pregação do evangelho, para a comunhão, mas a salvação ela é individual, é crendo em Jesus. Então essa é a grande característica distintiva dos batistas ao longo dos séculos. Alguém quer falar mais sobre esse assunto? Para a gente passar para o próximo assunto, vamos participar? O senhor até falou assim, o que eu li, né, estava pensando, que qual a responsabilidade divina no Evangelho. A fé é uma responsabilidade humana, né? A fé é nossa responsabilidade. E a graça é um dom concedido por Deus. Então, essa cooperação humana com a graça divina que Deus nos dá, destaca a ação exclusiva de Deus na nossa salvação. Então, não é pelas obras, a gente sabe que é pela fé, que é pela fé que a gente vai disponibilizar em Deus, e o Senhor foi bem sensível em dizer que a gente não necessita de
tá numa igreja, a gente necessita ir para a igreja para ter comunhão com os irmãos, né? Como antigamente, como a Bíblia nos diz. Mas é mais pela nossa fé em Deus. Essa sim que é a nossa salvação. Essa fé em Deus é o seguinte: eu sou adepto da teologia arminiana, de 4 pontos. Eu creio na perseverança dos salvos. Então, quando o pregador ele prega a palavra de Deus, ele está pregando a palavra, a graça preveniente por meio da pregação da palavra se instala no coração do homem. O homem pode resistir à graça, o homem pode aceitar esta graça. Mas a fé é dada por Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, não é dom de Deus, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Teve aqui uma interrupção aqui na conexão e saiu ruim a palavra. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, Hebreus também vai falar que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, é pela graça de Jesus Cristo, que é a graça preveniente. Pode falar, Gilbervânio, pode falar. Quem mais pediu a palavra, pode falar. Então, é pela graça de Jesus. Então, Felipe, só uma pequena correção. A fé, ela é dada por Deus, ela é dada pelo Senhor. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Eu não sou calvinista, que crê que Deus, na eternidade, ele destinou uns para a salvação, uns para a perdição. Respeito os calvinistas, mas não concordo. Eu creio que Deus, em sua presciência, sabedor de todas as coisas com antecipação eterna, sabe que o homem ia perder-se, e sabe quem vai crer nele, e sabe quem vai descrer nele, e vai servir ao inimigo ou servir a Deus. Então essa graça, Felipe, ela é dada por Deus. Quando você foi alcançado pelo Evangelho, e eu e todos nós que estamos aqui reunidos nessa sala virtual, nós somos alcançados pela palavra de Deus. Júlio César pode falar, por favor? E depois falando da competência, a gente pode dizer que compete ao homem viver o propósito, por exemplo, de amar. O propósito de amar, de conhecer, de estar em comunhão com Deus, né, com o nosso Criador, e cumprir a sua vontade divina. Seria isso, assim, a competência do indivíduo, do homem, né? Ele compete fazer essas coisas, cumprir o propósito de amar, estar em comunhão com o Criador, né, com Deus, e cumprir essa vontade divina. Perfeitamente. Isso já é consequência do que já acontece. O cerne da doutrina batista é a seguinte: o indivíduo, por si só, lendo a Bíblia, iluminado pelo Espírito Santo, é convencido do pecado, da justiça, do juízo, e ele, pela fé dada por Deus, que ele aceita essa fé, ele pode aproximar-se de Deus. Ele não precisa de pastor, por exemplo. Por exemplo, tem igrejas batistas e igrejas evangélicas que têm um conceito muito perigoso. Não sei se a sua igreja tem. É a tal de cobertura espiritual. É muito perigoso. Então, você não precisa de um pastor para cobrir você espiritualmente. Você já tem o Espírito Santo que habita no seu coração. Você pode ser mentoreado, você pode ser discipulado, você pode ser orientado, você pode ser aconselhado. Mas, por exemplo, tem igreja que a pessoa vai namorar, tem que falar com o pastor. Vai arrumar emprego, tem que falar com o pastor. Vai fazer um concurso, tem que falar com o pastor. Vai viajar para Natal, tem que falar com o pastor. Não é assim. Você vai falar com o pastor, estou viajando, pronto. Pastor, vou viajar. Aí o pastor vai aconselhar se for um namoro com descrente, o pastor vai aconselhar. Se a pessoa for trabalhar no motel, se a pessoa for trabalhar no tráfico de droga, o pastor vai aconselhar. Agora, trabalhos ilícitos, relações de amizade ilícitas, não precisa o pastor ficar autorizando. Então, viu, Júlio, essa competência do indivíduo é com relação à fé que ele tem em Jesus e a sua, como eu posso dizer, a sua movimentação na igreja, que ele não precisa da igreja para ser salvo. Ele é salvo por Cristo e ama a igreja, por isso está na igreja. Mas não precisa da igreja para ser salvo. Luan pediu a palavra. Sim, senhor professor. Neste caso, a gente pode falar que, de fato, dentro do livre-arbítrio do homem, a única coisa que ele pode fazer pela sua própria salvação é aceitar Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. E o restante seria
A, a salvação é um ato divino. A salvação é um ato divino. A pregação pela graça preveniente leva o homem a aceitar a salvação ou rejeitá-la. Ponto. O outro aspecto da salvação é a santificação. Porque a salvação é posição, é a sua posição diante de Deus. Você está salvo. Paulo escreve para os coríntios. A igreja de Deus está em Corinto, aos santos que estão em Corinto. Está lá. Está lá a igreja de Corinto, que é uma igreja problemática, cheia de gente complicada, mau testemunho, etc. Paulo chama eles de santos, porque eles eram santos, criam em Jesus, eram santos, posicionalmente. Agora, a salvação progressiva tem outro nome, chamada santificação. Que essa obra também é do Espírito Santo. Então, a Trindade Santa, Deus Pai, e Deus Filho e Deus Espírito Santo operam na nossa salvação, operam na nossa santificação, e o nosso dever é nos deixar à mercê da atuação da Trindade Santa em nossa vida por meio de oração, leitura bíblica diária, cultos diários em coletivo, porque a adoração ela é individual e coletiva, a salvação é individual. A santificação, ela é individual e coletiva. É interessante isso, você perceber isso. Ela é individual e coletiva. Você tem que estar na igreja. A igreja é importante, ela é importante demais. Você não pode faltar o culto por qualquer motivo. Tem que ter um motivo muito interessante para você faltar o culto. É muito importante você entender essas coisas. Então, a competência do indivíduo lavra nesse sentido, exara nesse sentido de mostrar que o crente batista, ele precisa somente de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Francisco Dalton. Amém. Boa noite, graças e paz a todos. Só falando mais ainda sobre essa questão da competência do indivíduo, a gente pode resumir que é quando o indivíduo, depois que ele é iluminado pelo Espírito Santo, que ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo, ele deve responder positivamente a esse chamado de Deus, a essa fé que o Espírito Santo já colocou também em seu coração. Se você for ver no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 31, Jesus estava pregando e o texto diz que alguns já haviam crido no Senhor Jesus. Já haviam crido. E o que é que o texto diz? Aí Jesus disse: se vocês permanecerem firmes em minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, há uma diferença em apenas crer em Jesus como Filho de Deus e se tornar discípulo dele. E quando eu me torno discípulo, permanecendo na palavra, isso que o pastor Mineiro falou. É o processo de santificação. Agora eu respondo positivamente a esse chamado do Senhor, essa graça imerecida, que eu não consigo comprar e também não merecia. Exatamente. Luan, bora, Luan. Boa noite, pastor. É Raquel. Opa, desculpe. É mais uma dúvida que eu tenho. Acredito que relacionada direto ou indiretamente com o assunto, mas acredito que o senhor consegue retirar essa dúvida de mim. Vejamos. Pessoa que já frequentou uma igreja, já se converteu e atualmente ela se diz ter apostatado. Porém, sempre que ela faz algo da qual ela não faria há uns anos atrás, há uns tempos atrás, ela sente um profundo arrependimento. Ela sente uma culpa, ela sente remorso até, é uma coisa que corrói ela. E aí, trazendo para essa questão do Espírito Santo, trazendo para essa questão do quanto o nosso comportamento ele se torna uma consequência daquilo que a gente crê. Essa pessoa, ela de fato pode ter apostatado ou não? Tiago diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E quem são os que perseveram até o fim? São os crentes regenerados genuinamente pelo poder do Espírito Santo, como diz Tiago, lavado pela regeneração do Espírito Santo. Essas pessoas regeneradas, elas podem até se afastarem, abandonarem a igreja e voltarem para o mundo, mas em certo tempo, no tempo de Deus, essas pessoas voltarão. Esse é o meu entendimento. O crente não perde a salvação. A salvação ela é garantida pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Ela é poderosa, mas o homem pode se afastar de Deus e pode abandonar por um pouco de tempo e depois voltará.
Se a pessoa morrer no pecado, é porque ela nunca foi regenerada, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No caso de questão que a irmã disse, tem que conhecer bem a situação para a gente tomar uma decisão e fazer um juízo de valor correto. Mas o que eu posso perceber é porque tem pessoas, Paulo fala lá em Coríntios, que o pecado da prostituição é um pecado difícil de largar, que é pecado contra a carne, é no corpo, não é fora do corpo. Então é muito difícil, porque é vício. E não sei se é essa situação dessa pessoa, alcoolismo, vício. É uma das questões, a questão da pornografia. Isso, pornografia, prostituição, é um processo lento, terrível. E hoje em dia que a internet oferece gratuitamente, as redes sociais, tem de tudo, é bombando direto. Então, o homem ou a mulher exposto a toda essa sorte, esse azar de desgraça imoral, essa pessoa vai ficar envolvida, amarrada, e tem que ter um processo de libertação, tem que ter um aconselhamento, o nome, processo, ele vai demorar. Se ela for de Jesus Cristo, ela será liberta e Deus a abençoará. Se ela não for de Jesus, ela vai se afundar cada vez mais na lama, como o apóstolo Judas disse, que devemos até rejeitar as roupas manchadas pelo pecado. Então, é muito interessante isso. Assim, na verdade, se trata de um paciente meu, entendeu? E claro que eu não vou misturar o setting terapêutico com questões religiosas, porque, enfim, o código de ética não permite. Mas eu percebo o quanto isso angustia ele, porque sempre que acontece a ação de assistir ao pornográfico, ele tem crise de ansiedade. Então eu vejo isso como sendo uma forma de arrependimento, algo que corrói, algo que culpa ele. Tanto que ele tem recaídas absurdas assim, de ansiedade. É como caminhar uns passos para frente, 3 para trás. Nós temos que entender que na Bíblia tem 2 tristezas. Tristeza para a salvação e tristeza para a perdição. Tem muitas pessoas que estão no pecado, elas envolvidas até o pescoço no pecado, e elas sentem um remorso grande por desapontar familiares, desapontar pai, mãe, filhos e desapontar o próprio Deus. Mas não procura, deixa eu adicionar alguém aqui que está pedindo para entrar, mas não procura, como se diz, mudar de vida. É aquela tristeza. Muito bem, lembrei agora. Pedro, tristeza para a salvação. Judas, tristeza para a perdição. É complicado o caso. Só vendo, olha, tem questões, meus queridos alunos e alunas seminaristas, tem questões que o pastor só pode dar um juízo de valor quando está aconselhando, quando está envolvido no aconselhamento. Porque é complicado, tem situações difíceis. Alguém mais pode falar sobre a salvação pela graça? A competência do indivíduo já entenderam o que é. O crente batista, o cristão batista, ele por si só, ele se aproxima da presença de Deus pela fé em Jesus. Salvação pela graça é quase igual à competência do indivíduo. A salvação, alguém quer falar? Salvação pela graça? Ou tem algum meio para a gente fazer para ser salvo? Tem alguma coisinha para a gente fazer? Subir uma escadinha com a pedra na cabeça? O que você acha aí? Quem pode falar sobre pesquisa? A salvação é a dádiva divina, né, pastor? A graça, melhor, é a dádiva de Deus através de Cristo. E isso condicionada pela fé, que também não provém de nós, é dom de Deus. E isso com isso tudo é uma rendição à soberania divina de Deus. A graça é algo assim que em palavras é inexplicável. É um dom gratuito de Deus que a gente não merecia, não consegue comprar. E é apenas pela fé. Exatamente. Por isso que às vezes é difícil o entendimento para alguns ramos até do cristianismo e que se dizem evangélicos, porque assim, você é salvo, a maior bênção que você pode receber e você não faz nada para merecer. Então por isso que muitos ainda ficam naquela de tentar merecer, né? Fazer pelas obras, fazer isso, aquilo, seguir uma doutrina da igreja que foi imposta para merecer o
dom gratuito que é de Deus, né? O maior exemplo se encontra na crucificação de Jesus. Esse é o maior exemplo. Deixa eu só terminar esse pensamento. O ladrão da cruz, bom ladrão não, porque ele era ruim, ele era perverso, ele era maquiavélico. O ladrão da cruz se arrependeu e Jesus Cristo disse: hoje mesmo estás comigo no paraíso. Pois não, Júlio César? Era justamente isso, pastor, que eu queria perguntar. Porque a gente fala muito lá pela fé. Eu queria perguntar, e onde fica o arrependimento? O arrependimento é um processo inicial para se obter a fé. Eu tenho que estar me arrependendo. Senhor, perdoe-me porque eu pequei, porque eu maltratei, porque eu xinguei, porque eu vi coisa pornográfica, me perdoe, Senhor. E aí, quando você começa a se arrepender de coração sincero, estou falando de um arrependimento sincero, de coração sincero, aí Deus, por meio do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai trabalhando em você e vai implantando essa fé. No caso, se você for um perdido, no caso, se você for um cristão, a fé já está em você, aí vai trabalhando. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos não são línguas estranhas, não são isso. Gemidos inexprimíveis é a linguagem do Espírito Santo. Quando a gente vai orar, a gente está tão desanimado, aflito, desesperado, sem luz no final do túnel, então a gente se ajoelha, se deita, se senta, fica em pé, depende da posição, chora diante de Deus e vai orar e não sai nada. Quando você está tentando orar e não sai nada, quem está orando com você ali é o Espírito Santo, intercedendo junto ao Pai. Pai amado, tem piedade do pastor Ranieri, ele pecou, piedade do Dalton, do Júlio, eles pecaram, fortalece. E essa linguagem santa é maravilhosa, eu não tenho palavra para descrever. Por isso que é gemidos inexprimíveis. Isso é muito importante a gente ter essa conotação. O crente tem o Espírito Santo habita nele. Agora, eu posso, por minha desobediência, apagar a atuação do Espírito Santo. Ele não sai dali, mas eu posso apagar a atuação dele. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Não apagueis o Espírito. Na tradução bem escorreita, não apague a atuação do Espírito Santo em seu coração, na sua alma. Ok? Falando em Espírito Santo, acho que a gente já vocês entregaram os trabalhos. Quem não entregou os trabalhos, tem até Wagner. Eu já botei aqui para pedir, está entrando agora. Quem não entregou o trabalho tem até meia-noite de hoje para entregar. Competência do indivíduo e a salvação pela graça. Digitadozinho, um Ctrl+C, Ctrl+V, para você dar uma lidazinha, beleza? Você pode fazer um comentário, mas é só para você, o trabalho é só para obrigar você a ler. Só para obrigar você a ler, ok? Muito bem, vamos agora, eu vou colocar o slide, vamos agora para a doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo. Como os batistas enxergam essa doutrina? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, apresentar, janela, isso. Estão vendo o slide? Ainda não. Não chegou não? Agora está chegando. Chegou. Beleza, muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. O Espírito Santo em cada crente. Essa é a máxima da doutrina batista. O Espírito Santo habita no crente. Em outras igrejas evangélicas também. Algumas igrejas fazem uma diferenciação que é contrária ao Novo Testamento. Então, vamos lá. Para a próxima aula, eu vou deixar essa pesquisa por último. Vamos passar aqui. A principal preocupação da igreja, a partir do século XX, depois do avivamento da Rua Azusa, que surgiu o pentecostalismo moderno, essa foi a principal preocupação dos crentes a partir do século XX, a doutrina do Espírito Santo. Porque ali nos Estados Unidos, na Rua Azusa, no final do século XIX, início do século XX, houve um avivamento com línguas estranhas, revelações e êxtase de pentecostais que formaram
E enviaram, inclusive, Daniel Berg e Gunnar Wing para Belém do Pará, para ir para a Igreja Batista, e eles tumultuaram a Igreja Batista e criaram a Assembleia de Deus. Isso é outra história que o pastor Rony vai ensinar para vocês, e eu não vou me ater no trabalho do pastor Rony. Mas vamos lá. As igrejas pentecostais, neopentecostais, carismáticas, elas, ou renovadas, elas dão ênfase aos dons de línguas, dons de revelação e de uma vida emotiva. Então é importante você entender que os pentecostais são assim. Para os pentecostais, o dom de línguas é uma espécie de segunda bênção. Para eles, é o batismo com o Espírito Santo. Você já sabia disso? Sabia disso, né? Para eles é... Sim, pastor. Já sim, pastor. Inclusive nas igrejas pentecostais, para você ter algum cargo na igreja, você tem que falar em línguas, né? Ou seja, ser batizado com o Espírito Santo para eles. Então, qualquer coisa, o porteiro, diácono, para trabalhar na igreja, você tem que falar em línguas. Exatamente. Então, esse é o entendimento deles. Eles forçam os textos bíblicos, e a gente vai mostrar hoje de uma maneira equilibrada para vocês compreenderem e tomarem posição. Então, vamos lá. Os batistas creem no Espírito Santo e creem que são batizados com o Espírito Santo, ocorrendo uma única vez na conversão do crente. 1 Coríntios 12, 13, esse texto da palavra de Deus, que eu vou ler para vocês aqui, você pode abrir, se tiver com a Bíblia aí, ele diz assim, ó, 1 Coríntios 12, 13, olha, vai dizer assim: pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, nós somos batizados no Espírito Santo quando nos convertemos a Jesus. Acontece um batismo, um derramar do Espírito Santo sobre nós, e nós somos habitados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Agora, ser cheio do Espírito Santo é uma coisa completamente diferente. Eu sou batizado no Espírito Santo, mas eu posso apagar o Espírito Santo da minha vida pela desobediência e pela teimosia de não obedecer à palavra de Deus. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Com o quê? Com salmos, com hinos, com cânticos, em tudo da graça. Então, há uma atmosfera para eu ser cheio do Espírito Santo. Está em Efésios 5, não fala em ser em línguas estranhas, não fala não, de jeito nenhum. Olha, está aqui, ó, Efésios, capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, olha aqui, ó. Ser cheio do Espírito Santo. Louvor, gratidão e comunhão com os irmãos. Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo intrigado com o irmão? Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo se eu não canto na igreja? Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo se eu sou amargurado com Deus? Se eu sou revoltado com Deus? Entenderam? Pode falar? Não, eu estava completando o senhor também. Desigrejado, né? Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo desigrejado? Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo não gostando da noiva de Jesus, que é a igreja? Então é importante entender que o batismo é uma vez que ocorre, não se repete. Ela ocorre uma vez quando você se converte genuinamente. Eu estou falando de... Quando eu uso a palavra genuinamente, eu estou distinguindo mesmo o crente verdadeiro. Porque na nossa igreja tem os crentes falsos, que a gente percebe pelos seus frutos. Outros conseguem enganar até um bom tempo, mas não conseguem enganar o tempo todo. Certo? Então é importante entender isso da palavra de Deus para a compreensão de vocês. No Velho Testamento, o Espírito Santo desceu com uma missão específica para cada pessoa. Tem aí no quadradinho de amarelo, mas eu vou mandar para você e você talvez não esteja enxergando, mas tem aí
Josué, Samuel, Saul, sacerdotes, reis, juízes, profetas, até Sansão. Até Sansão, que era um crente carnal, complicado, ele foi cheio do Espírito Santo para ter a força divina para acabar com os filisteus, que eram inimigos declarados do povo de Israel. Então, a habitação do Espírito Santo nos indivíduos do Velho Testamento era seletiva, era temporária, até a missão se completar. Já no Novo Testamento, a habitação é permanente. O selo que nos garante a salvação e o arrebatamento para o céu é o Espírito Santo, que nos selou, como o Espírito Santo nos selou. Então nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Ele habita em nós, ele sela, ele coloca a marca em nós, a marca da promessa está sobre nossas vidas. Então no Velho Testamento era para missões específicas. Já no Novo é para o crente que crê no Senhor Jesus. Vamos lá. Muito bem, nós já falamos. E outra coisa, habitava na liderança. Profetas, juízes, sacerdotes, reis, homens com missão específica. Está aí, Números 11 e 29. Quando Josué viu alguns homens profetizando no arraial, e Josué teve ciúme de Moisés, e Moisés responde: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Joel 2,28 é outra profecia. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Essa profecia se cumpre no dia de Pentecostes. Em Pentecostes, cumpriu-se a profecia de Joel. E Atos, capítulo 2, está dizendo como foi se cumpriu a profecia. Atos 1,5, Jesus já antecipa para estarem preparados. Porque, na verdade, João batizou com água, porém vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Agora, a pergunta que faz confusão na cabeça de muita gente é se o batismo só chegou em Atos 2 e os discípulos eram batizados ou não. Eles tiveram soprado o Espírito Santo, porque a igreja nasce em Pentecostes, na festa de Pentecostes, a igreja nasce. Foi não? Uma discussão que eu creio que o senhor também já participou, que até muita gente pergunta, no dia da Santa Ceia, eles cearam com Cristo. Eles não eram batizados. Eles tinham recebido, eles recebem depois o sopro do Espírito Santo. Eles foram batizados lá em Pentecostes. A igreja começa em Pentecostes. Embora Jesus tenha o projeto de igreja, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei, olha o futuro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que ela vai atacar o inferno, ela vai resgatar as pessoas que estão indo para o inferno, ela vai arrombar a porta do inferno. O povo entende o contrário, que é o inferno vai arrombar a igreja, não, o contrário, a igreja vai arrombar a porta do inferno, entendeu? Então, eles foram batizados, habitados com o Espírito Santo, ali em Pentecostes, a igreja começa ali. Há autores que discordam, que acham que começou com os 12 discípulos. E na ceia, há um fato importante a ser tocado, que os evangelistas narram que Judas levantou-se e não passou da ceia completa. Foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Para você ver que a ceia é tão complexa, e eu fico triste quando eu vejo pastores dando ceia para todo mundo, para visitante, para incrédulo, para quem quer que for, eu fico triste. Mas cada um é cada um. Eu gosto da palavra de Deus, entendeu? É nesse sentido que a palavra de Deus ela é bem melhor. Então, João Batista batizava em água, porém Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que fogo é esse, minha gente? Alguém sabe me dizer que fogo é esse? É a condenação, né, pastor? É a condenação. Jesus tem um batismo. Mas é 2 batismos, não é só um. Se você crê em Jesus, será batizado com o Espírito Santo. Se você crê, o fogo lhe aguarda. Está lá em Lucas 3,16. Ó, o fogo. E é interessante você notar isso, que o pentecostal acha que o fogo é aquela língua estranha que é
como é que você diz, que ela é altissonante. É uma metralhadora. Não, não é isso não. Isso é emoção. Isso é emoção. Língua estranha tem língua estranha, que eu vou chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas não é o batismo com fogo, não é isso não. O batismo com fogo é a perdição eterna. Olha aqui, você vai perceber em Lucas capítulo 3, quando João Batista está dizendo aqui, ó, também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. No fogo. Fogo do inferno. Não é Botafogo, não. É fogo do inferno. Certo? Verso 17. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Qual é o fogo que nunca se apaga, igreja? Qual é? É o fogo do inferno. É o fogo do inferno. Eu me empolgo tanto que eu estou pensando que eu estou na igreja, mas é um modo de falar, né? Entendeu? O fogo do inferno, tá lá. Como é que eu vou... Ah, fulano está batizado com fogo. Não, que é isso? Eu não sou batizado com fogo. Eu sou batizado no Espírito Santo. É importante você entender essas palavras, porque elas são muito importantes. Agora a pergunta é, para vocês refletirem e discutirem, é possível ser crente, salvo, e não ser batizado no Espírito Santo? Justifica. O que é que vocês acham? Pastor, eu creio que não, pastor. Justifica aí. A Escritura diz que é assim que cremos na palavra do Evangelho, fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então, não há como ser cristão, né, ser crente no Senhor Jesus Cristo e não ter a habitação do Espírito Santo, o qual nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente, olha aí. Ó. Romanos 8:9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha a condicional, se é. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que, gente, quando a gente vai para o vernáculo, para a leitura bíblica, para a Bíblia, e deixa de lado as interpretações humanas, a gente se conforta e se solidifica na doutrina. Por isso que eu vou dar uma dica para você. Pregador que lê o texto, fecha a Bíblia e começa a pregar, não ouça mais ele. Ouça pregador que deixa a Bíblia aberta, a pregação todinha. Só fecha quando diz assim, amém. Porque sem pregar na Bíblia, é na palavra de Deus. Então, a justificação é essa, não pode. É impossível ser crente salvo e não ser batizado no Espírito Santo. É impossível, porque o crente, ele é batizado com o Espírito Santo, crendo em Jesus, quer judeus, quer gregos. E as línguas estranhas? E aí, gente? Como é que a gente faz com língua estranha? Francisco Dalto, pode falar. Como é que a gente faz com língua estranha? Pastor, justamente sobre esse assunto, eu queria que o senhor abrisse a Bíblia em Atos, capítulo 19. É um texto em que Paulo, ele chega e ele se depara com alguns discípulos que já tinham sido batizados pelo batismo de João Batista. Isso. O texto diz que é o batismo de arrependimento. E capítulo 19, versos 2. Aí Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aí eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí no versículo 3, então que batismo vocês receberam? Aí o batismo de João, que é o de arrependimento. Ou seja, aí depois que Paulo ele põe as mãos sobre os discípulos, aí veio o Espírito Santo sobre eles, e eles falaram línguas estranhas, que algumas versões vão dizer que é línguas idiomáticas, né? E começaram também a profetizar. Ou seja, os discípulos já criam no Senhor Jesus, já tinham passado pelo batismo de João Batista, nas águas pelo batismo de arrependimento, mas ainda o texto diz que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Porque eles eram discípulos de quem? De João Batista. De João Batista. E aqui é interessante para mostrar que nessa terceira viagem missionária de Paulo, Paulo prega lá em Éfeso, e esse discípulo João Batista não tinha o conhecimento ainda do Espírito Santo. Então eles receberam o dom do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo. Eles receberam o dom.
que é crer em Jesus Cristo. Então, eles receberam esse dom como os discípulos receberam em Pentecostes, que eram línguas nacionais. Há dois tipos de línguas estranhas na Bíblia: as línguas nacionais, as vernaculares de cada país e cada língua, e as línguas estranhas estáticas de êxtase, que não é linguagem de anjo, porque anjo, quando vem para cá, fala na linguagem nacional de cada pessoa que vai receber a profecia ou a promessa, mas são línguas nacionais. Então, esse texto aqui é uma exceção, é chamado pela teologia como exceção, porque esses cidadãos aqui eram discípulos de João Batista. E Paulo, 3, em que sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João. Acharam de alguns discípulos de João Batista que creram em Jesus Cristo e foram batizados no Espírito Santo. Eles falaram, e Paulo disse, vocês são batizados de arrependimento, crendo em Jesus, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 5. Vai dizer, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo impõe as mãos sobre eles para mostrar que eles faziam parte da aliança neotestamentária e eles recebem o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Eram 12. Ok? No caso, isso aí mostra bem o ministério de João Batista. João Batista preparava o caminho para o Senhor Jesus, né? E pregava o quê? Arrependimento, batismo de arrependimento. E em caso do que o senhor falou, da descida do Espírito Santo depois do Pentecostes. Exatamente. E João Batista preparou o caminho do Senhor e pregou o batismo de arrependimento. Pois não, Felipe? Hoje o assunto está rendendo, né? Então Paulo percebeu que faltava algo na experiência deles com o Espírito Santo. Exato. Isso, assim, porque assim, esses homens, eles já criam em Deus, eles já eram batizados, né? Mas ainda, assim, no meu ponto de vista, ele não tinha recebido o Espírito Santo. Isso foi o que você lendo o texto, estudando, dá para entender. Exatamente, eles eram discípulos de João Batista. E Paulo interrogou a eles sobre isso, eles confirmaram. E Paulo fala de Jesus para eles não sabiam nem quem era o Espírito Santo, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e receberam o dom do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, é o dom do Espírito Santo. Essa é uma exceção que a teologia vai classificar como exceção lá em Éfeso, algum tempo depois de Pentecostes. Ok? Mas eu creio que o senhor já viu e alguns irmãos já viram. Tem gente, né, que às vezes ainda nem batizado e um culto avivado ele fala em línguas estranhas. É exatamente o que a gente vai ver agora. A gente vai falar sobre as línguas estranhas. Porque são dois tipos de línguas no Novo Testamento grego. A glossa, língua em português, língua em grego, glossa. Pode ser língua nacional ou pode ser língua estática. O que é estática? É a coisa que você não compreende. É um êxtase. É sair fora de si. Um êxtase. E Paulo vai explicar bem direitinho. Em Pentecostes foi língua nacional. Os partos, elamitas, romanos, da Capadócia, todos ouviram os discípulos magnificarem, glorificarem, exaltarem a Jesus Cristo em suas próprias línguas. Foi um milagre. Foi o inverso da Torre de Babel. Na Torre de Babel, o que acontece na Torre de Babel? Os homens com a língua só se reuniram e foram desafiar Deus. Deus desceu, a Trindade Santa desce, confunde as línguas e acaba com a obra deles, de chegar até o céu, que era para se espalhar na face da terra. E agora é o contrário de Pentecostes. Pentecostes é o contrário. Todo mundo falando línguas nacionais, e uma língua só, ela interpreta de indo e voltando o que estava dizendo e o que estava recebendo. É um milagre de Deus. E essas línguas estranhas, elas também, todas as religiões têm línguas estranhas. Muçulmano tem, catolicismo tem, evangélico tem, protestante tem, budismo tem, hinduísmo tem, toda religião tem. Catimbó tem, Umbanda tem, porque o diabo, ele é o doutor da mula russa, ele é um enganador, então ele procura enganar. E muitas vezes em nossas igrejas tem pessoas com dom de línguas que não são dons do Espírito Santo de Deus. Como é que a gente sabe, pastor? Como é que a gente sabe, pastor? Pelos seus frutos conhecereis. Agora,
Paulo disse o que deve fazer com a língua. Fale, quando muito, 2 ou 3. Se não tiver intérprete, se cale na igreja, fique calado, fale só você e Deus, porque o Espírito está sujeito aos profetas. Porque se eu chego na igreja, eu chego na igreja, todo mundo está pregando em português, eu vou ser edificado, eu vou sair dali abençoado, porque a palavra tocou no meu coração, vou mudar de vida. Mas se eu chego todo mundo falando língua estranha, eu não vou entender nada, a não ser que eu tenha o dom de interpretar. E tem muita gente no nosso meio que finge que tem o dom de interpretar, porque tem umas coisas vagas. Tem uma piada que conta no meio evangélico como piada, mas ela aconteceu. Os crentes, quem crente gosta de orar no monte. E aí o irmão estava orando no monte, né? De madrugada. Aí colocou as mãos na cabeça de uma senhora e disse assim: o Espírito Santo está dizendo que vai curar a sua próstata. Aí o dirigente tocou nele e disse: irmão, ela não tem próstata, ela é uma mulher. Deus está dizendo que você não tem próstata, mas vai receber uma novinha. Rapaz, isso é carne. Isso é carne. Se não for carne, é coisa do demônio. Não é coisa de Deus. Agora que o dom de línguas existe, existe. Aí Paulo diz: não proibais falar em língua. 1 Coríntios 14, vamos dar uma lida lá, vamos acompanhar. Eita, tá chovendo, 1 Coríntios 14. Do versículo 26 ao 40, está explicando o que é que eu faço com língua na igreja. E ele encerra assim: faça-se tudo decentemente e com ordem. Verso 40, verso 27. Se alguém falar língua estranha, faça isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Você já foi à igreja pentecostal, não já? Quem já foi aí? Igreja pentecostal, diga: fui. Eu já fui muito. Fui, pastor. Eu fui também, pastor. Quantas pessoas falam em língua? 10, 20, 30, quantas? Rapaz, se for na igreja de 40, 30 fala, né? É desse jeito. E o culto só é bom se houver um mistério. Mas a Bíblia manda falar manda falar só 3. Pode falar. Quando eu estou em João Pessoa, eu frequento uma igreja que tem uma mulher lá. É raro eu ver ela falar português. Eu digo: rapaz, ela nunca falou português, só veio ela falando línguas estranhas. Sempre eu comento com minha esposa que eu nunca vi ela falar português. É complicado, né? Mas aqui está falando aqui, ó, verso 27. Fale 2 ou 3 e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Seu Luan, vamos lá, seu Luan, pode participar. Só uma pergunta ao senhor. Nesse mesmo texto, Paulo vai mencionar, né, que as mulheres devem permanecer em silêncio na igreja. Vai. E aí? E aí? E aí, meus amigos? Aí, meus amigos, é o seguinte: os teólogos entendem que é um mandamento circunstancial. As mulheres gregas, elas eram barulhentas, elas atrapalhavam os homens na pregação, na oração, ficavam conversando, uma conversa vai, uma conversa vem, eram extremamente barulhentas. Paulo proíbe. Lá em Timóteo ele proíbe também. Era uma circunstância. Porque depois a gente vai ver mulheres, como Priscila de Áquila, trabalhando na obra, naquelas saudações pessoais de Paulo aos crentes de Roma. Ele cita várias mulheres como Júnias e outras. O nome de Trifena e Trifosa. Então ele fala muito de mulheres que faziam obra de Deus. Então a gente vê que foi circunstancial. O nosso tempo já está se esgotando. Mas vamos lá. Não há necessidade de língua estranha, pois não, Luan? Professor, quando o senhor estava falando sobre os diferentes tipos de línguas idiomáticas, nesse caso o senhor compreende que há o dom, por exemplo, de uma pessoa que fala português em um determinado culto, ela falar em inglês, por exemplo, pelo Espírito Santo, mas também há o caso em que uma pessoa realmente fale uma língua não idiomática, que não é, de fato, digamos assim,
deste mundo, né? Seria uma língua realmente divina. O senhor compreende dessa forma que há esses dois tipos de dons? Exatamente. É o dom de línguas nacionais. Já houve relatos de missionários que não sabiam falar a língua e quando começou a pregar, falava muito pouco. Quando começou a pregar, Deus fluiu, ele falou perfeitamente e as pessoas se converteram e se salvaram. Há casos na história eclesiástica no mundo inteiro. E há casos de línguas estranhas estáticas, que não é língua de Deus. É um misto de emoção, é um misto de adoração, é um misto de vários sentimentos que a pessoa acaba falando a língua. É essa língua que Paulo fala, porque o pessoal de Corinto estava bagunçando, falando 20, 30, 40, 50, 100 de uma vez, aí o culto bagunçou. Aí Paulo, peraí, gente, pregação, profecia, 2 ou 3, língua estranha, 2 ou 3, tem intérprete? Não, se cale. Pronto, acabou. Então a língua estranha causa muita confusão em igreja. Causa muita confusão em igreja, a língua estranha. Pode olhar, igreja que não é pentecostal, quando chega alguém falando em língua, vai criar problema demais. Certo? Olha, a tarefinha para vocês, deixa eu mostrar para você a tarefa, vocês vão pesquisar o que é a Igreja Batista, para a próxima aula. Pesquisar o que é a Igreja Batista, viu? Eu vou mandar o slide. Faça uma pesquisa sobre o que é a Igreja Batista, ministério, ordenanças, etc. Você vai pesquisar no site da Convenção Batista Brasileira. Você vai estar bem inteirado direitinho, ok? Mais alguma dúvida? Aí pode colocar, pastor, que a Igreja Batista, tudo, né, dela, que ela crê. Pode. Essas questões, né? Se tem pastor, presbítero, ancião, diácono, como é que é a ceia, como é que é a disciplina. É um resumo do que é a Igreja Batista. Um resumo. Você pode pesquisar na internet, se tiver livro, você copia também. Vamos orar agradecendo a Deus essa aula. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado por esta aula. Abençoa cada um dos alunos. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou desligar aqui a aula. Daqui a 5 minutos a gente volta para a Teologia do Novo Testamento. Deus abençoe. Um abraço. Fique com Deus. Amém.